realista. Tá ganhando passar o ano sem susto, né? Acho que nós três falamos isso. Só dessa situação, desse diagnóstico nosso, nós três e do chat, você já vê que tem uma cobrança muito menor no Crespo do que teria no Zubeldia a essa altura, né? Se o Zubeldia continuasse e passasse o ano sem ser rebaixado, ia ser considerado um trabalho ruim. Isso é positivo para o técnico que está chegando. É uma carga menor, né? Ele não tem o desgaste de um ano, né? Então, para ele, talvez possa ser suficiente o mínimo, como foi para o Rogério, quando sucedeu o Crespo. Sabe o que acontece, gente? Essa situação da identidade, da situação... Cada técnico tem uma característica, né? O Zubeldia, em um ano... Como é que era o São Paulo do Zubeldia? Ele tinha uma característica. Era um time muito difícil de ser batido fora de casa e que nas Copas era muito forte. O Crespo pode chegar, ganhar uma situação que é necessária e urgente, melhorar como mandante, trazer do Morumbi de volta a coisa, mas pode piorar fora. Foi exatamente o que o Rogério fez quando entrou no lugar do Crespo. O Rogério entrou, o Crespo patinava, saiu da zona de rebaixamento para patinava com empates. O São Paulo não empatou mais. Começou a ganhar e a perder muito mais com o Rogério. Terminou na mesma posição do Campeonato Brasileiro. Na mesma posição. Então trocou o Crespo pelo Rogério. E olha que o Rogério era o Rogério, né? Não era o Crespo. O Crespo não ganha, o Crespo não ganha, só empata, só empata. Mas era difícil de perder. O Rogério chegou, começou a ganhar em casa e perder todas fora, terminou na mesma posição. Foi considerado um trabalho ruim do Rogério? Não. Porque só tinha 6 meses e ele pegou o barco andando. Então o Crespo tem essa primazia. Isso pode ser bom. Eu não estou criticando, porque talvez caia na real que o time do São Paulo é limitado, que tem poucos jogadores, que os principais jogadores não jogaram esse ano, que a diretoria é fraca, um monte de coisa, e que o técnico possa simplesmente salvar o time do rebaixamento. É o que a gente espera. Foi o que aconteceu com o Rogério lá fora, lá atrás. Aí virou o ano. E o Rogério teve a pré-temporada, escolheu os jogadores e tal, e fez um ano de 2 finais e 2 derrotas. Aí a gente pode avaliar o trabalho do Rogério daquele ano todo. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Para mim não foi bom. Sobretudo nas finais, o São Paulo jogou muito mal, nas 2 chances, né? E não teve uma campanha em brasileiro para voltar, como disse o Renan. Porque o que aconteceu o ano passado, gente, no segundo semestre, foi muito bom. Porque o São Paulo já começou uma janela, já começou o sinal do cinto apertado. Então a janela do São Paulo foi Jamal Lewis e Santilon, a parte final. E o São Paulo, na segunda parte da temporada, e eu acho que ele foi bem na Libertadores, ele só foi eliminado pelo campeão nos pênaltis e com os jogadores principais lamentavelmente falhando, não o técnico. O São Paulo na Copa do Brasil, aí eu acho que teve peso do técnico pela ausência de suspensão dele. Para mim, o grande problema do Zubeldia, as ausências e suspensões, e ele estaria suspenso contra o Nacional de Medellín, então deixo claro aqui. Então ele estava suspenso contra o Atlético, tomou o gol no final, babau, mas teve, entre a partida de ida e a partida de volta, a data FIFA, o Dorival convocou o Lucas e tal, não sei o que lá, o Lucas chegou lá, o Bobadilha não foi, empatou 0-0 lá em Minas, detalhes. E no Brasileiro, cara... Bom, pessoal... O São Paulo fez uma coisa que ele não fazia desde a época do Diniz, que só tinha o brasileiro para disputar, ele terminou entre os 6 primeiros, que deveria ser, como o Renan falou, sempre a régua mínima. Mas agora está muito difícil. A largada foi péssima, a concorrência é muito mais forte. Hoje, comparar, né, o Renan citou o Bahia do Rogério, o Rogério acabou de renovar até 2027. Você pega o elenco do Bahia e do São Paulo, é quase uma covardia. O investimento do Bahia no futebol e o investimento do São Paulo no futebol. Então, o que é positivo na troca de técnico é que o Crespo não carregará uma cruz nas costas na chegada dele. E o mínimo que ele fizer tá bom. Como foi com o Rogério lá atrás, quando ele substituiu o Crespo. Agora, para melhorar para o time, vai precisar muito do Lucas,
Vai precisar muito do Oscar, que não apareceram nesse período todo. Não vai ter o Caleri, que o Dineno faça alguma coisa quando ele chega, porque nós estamos falando de a recuperação de alguns jogadores, mas nós estamos falando, nesse intervalo, na saída de outros. Do Alves, talvez do Juan, talvez. O elenco do São Paulo é curtíssimo para 3 frentes, continua sendo, com o Zubeldia, com o Crespo, comigo, com o Éder, com o Renan, com qualquer pessoa. O elenco do São Paulo aparecendo para 3 frentes, ele não comporta. Simplesmente isso. Né? Então, é uma situação, e ainda mais com lesões. Né? Então, eu e o Renan, deu certo ano passado, a gente acendeu uma vela para o Wellington, lateral, a gente tem que acender 1000 velas todos os dias para os poucos jogadores que restam ao São Paulo. São poucos. Né? E assim, Éder, deixa eu falar uma coisa rapidinho. A respeito da identidade, passa pelo Crespo saber também que o Oscar, ele não pode jogar 2 jogos por semana. Então, na cabeça dele, prevenir lesão nesses jogadores importantes que na nossa cabeça fazem diferença dentro de campo. A direção, ela não prioriza. A direção, desde o início, ela quer as Copas também. Então, assim, beleza, eu concordo. Mas, primeiro, você tem o substituto era o Alves, já não é mais. Então, essa situação que a gente vive, então, tem uma questão prática daqui a 5 rodadas. 5 rodadas de Brasileiro ou 4, dependendo do jogo do Flamengo. São Paulo estreia na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. No final de semana tem o Juventude, pelo Brasileiro. Eu tô com o Renan. Copa do Brasil, arrisca. Põe o Rodriguinho, põe qualquer um. Mas a direção do São Paulo não fará isso. E vai ficar no colo do técnico de novo. Oscar e Lucas não podem jogar 2 partidas por semana. Beleza, o São Paulo tem 3 torneios, então tem que escolher quando eles vão jogar. Sem contar, não, porque esses 5 jogos ou 4 antes do primeiro jogo de Copa, já tem que haver um trabalho para isso. O novo acordo aí, né, que a gente prometeu de falar, o novo acordo do São Paulo com a Live Nation. Algumas melhorias, algumas importantes, a maioria importantes. A principal delas, eu acho que é a proibição de montar palco dentro do gramado. O palco agora só fica atrás do gol. E além disso, o São Paulo colocou no contrato algumas cláusulas de melhorias no estádio, que a Live Nation vai ter que fazer, algumas do estádio em si, a maioria delas para agilizar a desmontagem, para a desmontagem ser mais rápido para o São Paulo poder rapidamente arrumar o gramado para poder jogar. A gente sabe que o Maurinho que está lá faz milagre para o gramado ficar bom para poder jogar logo. Mas algumas coisas importantes que eu ouvi, uma delas foi que o São Paulo vai ter pequena porcentagem na venda dos ingressos. Então todo ingresso que for vendido, o São Paulo vai ter uma porcentagem desse ingresso. Além do que já estava certo da questão do que é gasto lá dentro, né? Com vendas de bebidas, de produtos, comida, o São Paulo tem uma participação nisso daí. E o aumento do valor. O São Paulo tinha um contrato de 60 milhões por 5 anos. Era 12 milhões de reais por ano. Esse valor aumenta, não me confirmaram quanto, mas um aumento que me falaram ser significativo a partir de agora. Então, a partir de agora, 2025, já meio do ano, o contrato que foi ampliado até 2031 já começa a um valor maior. Tá? Então, não é mais 12 milhões por ano, mas sim mais dinheiro. Então, são os detalhes aí. E o que falam agora, a promessa é que o São Paulo vai poder jogar quando tiver show. Vai colocar o palco lá atrás do gol. E algum espaço da arquibancada de fato não vai ser vendido. Me falaram que são poucos os lugares que não vai ter visão, que não vai dar para colocar para vender, mas que vai dar para jogar quando tiver com o palco lá. Então essas são as informações do novo acordo do São Paulo com a Live Nation. O que pensamos desse novo acordo, Arnaldo e Renan? A gente, na verdade, né, essas mudanças elas têm sido testadas de alguma forma. Tivemos, acho que pela primeira vez, um jogo nessa temporada com o setor popular todo
todo atrás do gol ali dos vestiários, sem... Até achei bem... Por causa de uma torre que estava sendo erguida, não tinha nem o palco ainda, mas enfim, fechou tudo ali, não vendeu ingresso e teve jogo. Onde o Caleri errou o pênalti. Lá Isso, mesmo. é isso que eu ia falar. A gente comentou bem aqui, a falta da referência do público e tal, quanto o esporte. O Caleri chutou o pênalti para fora, não tinha torcida, tinham lá um guindaste, etc. e tal. Eu acho que essa situação ela quase que é irreversível, né, do Morumbi receber shows importantes, e também é irreversível, graças a Deus, a questão da grama natural é uma cláusula que o São Paulo não vai mudar nunca, e também é inquestionável o trabalho que se faz de recuperação de gramado quando o São Paulo tem show lá. E também que o São Paulo é no Morumbi, mesmo numa fase ruim atual, e outro em qualquer lugar, Brasília, Campinas, ou sei lá. Então, acho que é válido, mas, de novo, a minha grande questão nesses acordos todos, o que eu tenho concluído é que o Casares amarrou o São Paulo de uma forma em todas as frentes. Pode ser o contrato do estádio, os contratos de patrocínio, o Master, o das costas, todos até a data do centenário ou um pouco além do centenário, como se ele fosse o presidente do clube até lá. Ele vai sair no final de 26. Por exemplo, ganha eleição o Renan. Ele chega lá em janeiro de 27 e fala, eu não quero ter show nesse negócio, entendeu? São tantas... Eu entendo a estratégia, segundo o Casares, né, Éder, já falou em algumas vezes, para dar um lastro financeiro para o São Paulo. Eu tenho receitas já comprometidas e reais até 2030. Então, todo mundo que for fazer parceria comigo, sociedade, sabe que eu tenho... vai entrar receita aqui. Mas é uma situação curiosa, no mínimo, né? Que tantos acordos longos tenham sido fechados nesse período, sendo que o presidente tem apenas mais 1 ano e meio de mandato. Nesse ano e meio de mandato, ele tem que viabilizar o São Paulo financeiramente. Não dá para o São Paulo ter tanta desinformação como tem acontecido. Não dá para técnico ser o único escudo, não ter jogador para completar elenco, ter janela desse tipo. Não dá, porque senão vai acontecer mais 1 ano de luta contra o rebaixamento. O São Paulo está se enfraquecendo em termos de time com essa política de novas receitas longas e tudo mais, e não se fortalecendo. De novo, é o que a gente sempre fala aqui, o Renan sempre fala, se isso é bem explicado, projetado, informado, eu acho que o torcedor do São Paulo, que já não tem tanta paciência, isso ficou provado nesse ano, eu falei, o torcedor do São Paulo não está preparado para a flamengada, e não estava. Elegeu o técnico como Cristo, pau nele, mas as coisas são bem mais profundas. O torcedor do São Paulo está com o saco cheio de levar o time nas costas e ele vai ter que continuar levando por mais algum tempo. O Casares não conseguiu, no primeiro mandato, viabilizar o São Paulo financeiramente. E agora ele tenta uma segunda cartada, que é uma segunda cartada a passos lentos, né? E então, ou são muito bem explicados, ou o torcedor do São Paulo não compra mais nem o ingresso para o show e nem o ingresso para o jogo. Essa é a minha conclusão. Né? Então tá aí, né, galera? Vimos aí a renovação aí do contrato por show aí, com novos valores, algumas mudanças aí. Isso é importante para a receita do São Paulo. Eu entendo o Arnaldo ficar nervoso com esse negócio de... Pô, imagina, a gente tem que jogar no Morumbi, vai ter show. Ele vai ter que jogar em outro canto. Realmente você tem razão, mas o São Paulo não tem direito de escolha. Porque o São Paulo tá numa dívida absurda. O São Paulo vendeu um jogador da base agora, gente. Foi o Ângelo, por 30 milhões de reais. Isso é um escárnio. Porque precisa do dinheiro. Não tem grana. Então, também ouvimos sobre o Crespo, né, que ele pode evoluir o time. Eu também acredito que o Crespo pode evoluir muito o time, mas tem que ter muito cuidado, porque o Brasileirão, ele tá na 11ª rodada ainda, falta muito ainda, mas ele posso dizer a você que ele é muito perigoso, ele é traiçoeiro, na minha visão. Então, bora ver o que vai acontecer, se vai ter algumas saídas, se vai ter alguma chegada de jogadores.
né? Oscar já tá de volta, Lucas já treinou com bola, Ferreirinha também. Então, o time se refortalece mais, tá? E eu fico o time mais forte, né? Então, o São Paulo acho que vai melhorar, cara. Acho que tem time pra melhorar. Então, tomara que dê certo e que melhore. Comenta a opinião de vocês aí, se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião, todos esquece para o Sport, link na descrição aqui, galera. Valeu? É nóis!